Oi, está no ar a TV Bunkyo, a TV que liga você à cultura japonesa. Eu sou o Ricardo San. E eu sou Roberta Tiepo. Nós gostamos muito de trazer a cultura tradicional japonesa aqui, porque são temas muito ricos e que nem sempre são tão divulgados nas outras mídias. E hoje o assunto é Ikebana. Você sabe o que é? Já viu algum? Comenta no chat ou deixa sua mensagem nos comentários. Ikebanas são os arranjos japoneses, mas ao contrário dos brasileiros, eles não são necessariamente cheios de flores. Pois é, há muita coisa que se leva em conta para se produzir uma ikebana. Vai além de apenas decorar o ambiente. E isso nós vamos ver agora na reportagem com a Mai Fujikaki. A palavra ikebana tem origem de ikeru, que significa dar vida, e hana, que é flor. Ou seja, é dar outra vida às flores. Também é um tipo de caminho, o kado, o caminho das flores. Desde muito tempo há o costume religioso de se oferecer flores aos deuses em altares. Quando o budismo chegou ao Japão, os monges trouxeram esse hábito, mas ainda não era chamado de ikebana. No século VII, o emissário do governo japonês, Ono no Imoko, voltou da China, se dedicou e estabeleceu princípios e técnicas para o que chamamos atualmente por ikebana. Para quem não conhece, uma ikebana pode ser apenas um artigo de decoração, mas o que não se sabe que para se chegar no resultado final é preciso de muito estudo e experiência. Com a evolução dos tempos, né? Esses monges passaram a ensinar para os nobres essa arte do Ikenobo, inclusive para os samurais, né? Então era uma arte que era considerada assim, que pacificava, que acalmava, que preparava a pessoa para estar em harmonia com a natureza e assim ficar sem medo, destemida, né? Então eles praticavam o Ikebana, os samurais. E isso depois foi passando para o tokonomá, que era um pedaço da casa onde se praticava a caligrafia e outras artes, então era colocado também um arranjo de flor. Então, do altar para o palácio, né, dos nobres, que foi para a casa das pessoas, e aí foi se difundindo, né? Um outro fator interessante é que a mulher só veio a fazer ikebana a partir de 1800 e pouco, né? Antes era uma arte exclusiva de homens. E aí, com as mudanças no tempo, várias escolas foram sendo fundadas, né? Então hoje a gente tem centenas de escolas, né? Eu não consegui mensurar o número de escolas que tem, e inclusive no Brasil, né, tem escolas que foram fundadas aqui. Então é difícil a gente mensurar isso, mas as principais continuam sendo a Ikenobo, que é a original e que tem mais adeptos, né? A escola Ohara e a Sogetsu no Japão. Muitas vezes nós esquecemos que para o arranjo ficar pronto, há toda uma produção das plantas que o compõem. E aí pensamos nas flores. Mas o que talvez não venha à cabeça é a importância que os galhos têm para a ikebana. Patrícia Yoshioka mora em São Paulo e herdou de seu pai a profissão de colecionador de espécies da flora japonesa. É porque eu tinha várias coleções e foi aumentando, e um dia apareceu um professor de ikebana e falou: você tem muita coisa para a gente aproveitar o galho. E você corta? Bom, tem planta que não posso cortar, mas em geral dá para cortar, né? Seu Patrício, essas aqui são os conhecidos pinheiros, né? É. É matsu? Matsu. Matsu. 500 pés de 500 matsu pés de matsu. Escolhe o galho? Tem toda uma estética? O que faz você escolher o galho e falar, agora eu posso cortar porque ele está bem bonito? Depende do pedido, mas se vem pedido para cortar assim, eu corto do jeito que pede. Agora, a gente vê na árvore assim o galho principal e secundário, e a gente corta com tesoura
no comprimento que pede, ó, esse aqui tem 50 centímetros, já serve muito bem. Com tesoura. É duro, mas corta. Aí. O senhor já tem Então, conhecimento então de Ikebana também, né? Aí. Né, seu Patrício? Hein? Tem bastante conhecimento de Ikebana também, né? Das técnicas. Pouco. Mas um pouquinho já sabe, né? O básico. Ele também fornece galhos para Ikebana no Ceasa e para professores. Eles fazem um pedido e tantos maços de tal coisa, e manda no Ceasa. A gente corta e manda no Ceasa. É. Tem vezes que entrega também. A gente só esses pragas tira fora. Só. E folha seca, tira a folha seca e só. E põe na água, deixa na água, né? E a hora de levar para a Ceasa, já põe no carro e meu filho leva para a Ceasa. E chegando lá também já põe na água, né? Tem que deixar na água, tem que deixar vivo, né? É. Mas o mate é forte. É bem forte o mate? Chupa bem a água. Bastante. Dura quantos dias assim, depois de colocar na água? Depois de cortado, dura 10 dias tranquilo. Olha, bastante. Que planta que é essa, Patrícia? Chama Yatsude, japonês. Yatsude é 8 dedos. Esse então é camélia japonesa. É bom, mas o bicho gosta muito também. Ó. Bicho come demais. Só as novas o bicho não gosta, então tá assim inteiro, né? Sim, olha O aqui, velho, ó, tudo comido. A maioria comido o velho. E ela é japonesa? Eu não sabia que camélia era japonesa. Camélia, a maioria é japonesa. Que legal. Muito bonita. Essa é branca. Branca. Esse é maqui japonês. Veio semente de lá. É só folhagem, né? Quando tem exposição, aí as professoras vêm buscar galho que ela quer, tem que olhar e quero isso aqui. Às vezes esse galho eu não posso cortar. Tem isso também. O vaso é essencial para se fazer uma ikebana. Afinal, é nele onde vai a água que mantém o arranjo por dias. A ceramista Kimini conta como é ter a sua obra integrando o arranjo de flor no estilo japonês. Para fazer um vaso para ikebana, eu nunca fiz pensando no ikebana. Mas quando eu penso no vaso, eu penso que tem que conter água e tem uma abertura para você colocar. Aí o resto acho que é com o ikebanista. E acho que o bonito das escolhas, né, que o ikebanista faz, do suporte, né, é como ele vai interagir com o vaso e as flores e os galhos, né, com os elementos que ele vai trabalhar. E essas cerâmicas japonesas são queimadas em alta temperatura. Eu tinha visto outras cerâmicas ocidentais, mas eram cerâmicas de baixa temperatura. Então, o que diferencia é a temperatura. Dá uma tonalidade, uma textura diferente. E esse é o estilo que você mantém até hoje? É. Japonês. Eu não digo que o meu estilo é japonês, acho que o meu estilo é contemporâneo. Eu fico muito lisonjeada, fico muito feliz
E principalmente quando dá certo, sabe? Em geral é gostoso ver que a pessoa apreciou e soube usar. Sabe o que me deixa mais impressionada, Sam? É que as ikebanás são bem diferentes umas das outras. Parece que são únicas, sabe? Obras de arte autênticas. Eu também percebi isso, Roberta. E sabe por quê? Porque são vários estilos, ou então chamadas escolas, né? No mundo todo. E não são poucas não, viu? No quadro, a gente vai conhecer mais sobre algumas. A arte da ikebaná se disseminou tanto que há mais de 3.000 escolas de ikebaná em todo o mundo. Atualmente há 9 escolas afiliadas à Associação de Ikebaná do Brasil: Ikenobo Nanben Shibu, Ikenobo Tachibana, Ikenobo Brasil, Kogetsu, Saga, Sangetsu, Shogetsu do Koryu, Sogetsu e Ohara. Quando a gente entra em floriculturas ou então em centros de distribuição, há uma variedade enorme de plantas. Mas será que para fazer ikebaná há uma regra específica para escolher essas plantas? O estilo mais tradicional e antigo de ikebaná é o ikenobo. Os professores explicam algumas características dos arranjos. Como típico do ikenobo é esse mizugiwa, ou seja, esse pezinho todo enfileiradinho, e só porque é como se fosse uma bailarina que se equilibra na ponta dos pés, né? E a beleza do balé é esse, não é? Então aqui no ikebana é isso, o mizugiwa, que é muito importante, fundamental, característica do ikenobo. Então, e este exemplo moderno, então tem 3 elementos. É o principal, que é representado aqui pela okina, que nós usamos aqui, esses 2 elementos formam o principal deste arranjo. E o contraste é o asplênio, ou seja, é um verdadeiro contraste, né? Porque tirou desses pontinhos e galhados da okina, ela catalisa tudo aqui nesse verde plano. E para um fechamento, em japonês se fala ashirai, ou seja, o ashirai é o acabamento neste caso. Que sem esse acabamento não se conclui um shoka shinputai. O vaso também, né? Tem. Sim, e o vaso tem uma função muito importante. É quase que, vamos dizer, 60%, 80% da harmonia que se completa. Esse aqui, como é um shoka moderno, então o vaso também tem formato e cor moderno. Mas sempre respeitando esta linha horizontal da beirada do vaso e o mizugiwa. A Associação de Arte Floral Kado Iemoto Kenobo Nanben Shibu produz os arranjos que ficam no pavilhão japonês há mais de 15 anos. Kyoko Shimano explica um detalhe do arranjo apresentado. Esses 2 elementos se completam. Não pode ser um diferente, um completamente... Não, pode ser galhos diferentes, mas que completam. Eles cruzam ou completam. Então, e o terceiro elemento, que é o pequeno, aqui na frente, esse terceiro elemento é elemento de união entre o principal, que é o Shu, e o segundo elemento, que é Yo. Então, esse elemento junta o primeiro, como se fosse, por exemplo, pai e mãe, né? Ele é o filho que junta os pais, não é? Então, no ikebana também é assim. Esse pequeno elemento faz união dos elementos Shu e elemento Yo. Nesse caso é o Rika Shinputai, o Rika moderno, né? Então trabalhamos com hastes modernos, flores modernas,
Quando se trata de um Rika tradicional que foi criado há 500 anos atrás, que é o Rika Shofutai, esse arranjo tem que ser composto com flores orientais. E como hoje a dificuldade é muito grande para se arrumar esses materiais, o atual grão-mestre criou o estilo Shimputai, estilo moderno, tá? Então a ênfase que damos muito no nosso estilo Ikenobo é o Mizugiwa. Ele diz muito da personalidade de quem confeccionou o arranjo. E uma bela ikebana tem que brilhar a alma da pessoa. Quando a pessoa vê o arranjo, ela tem que sentir alguma coisa. Aí sim é um ikebana. Se a pessoa olha, fala que vaso bonito, que flores bonitas, não é bem uma ikebana, são flores e vasos bonitos. O estilo Sogetsu foi criado por Sofuta Shigahara, que resolveu montar sua própria escola, com o objetivo de dar uma liberdade maior para qualquer pessoa fazer em qualquer lugar. O estudo começa com as bases da Ikebana e passa depois para o estilo livre. Ele achava que Ikebana era uma arte que tinha que sair do Japão. Então ele criou um método para poder ensinar isso para qualquer pessoa. E na época não tinha televisão, né? Então ele usou o rádio. Ele tinha um programa de rádio na NHK, onde ele ensinava a fazer ikebana pelo rádio. E para testar isso, ele punha a esposa dele num cômodo ao lado e ia falando e dando as instruções para ver se ela conseguia montar a ikebana da forma como ele estava orientando, né? Então, para ver que ele tinha uma cabeça muito diferente, né? E mesmo o sucessor dele, o filho dele, o Hiroshi, ele era cineasta, ele fazia cerâmica, escultor. Então, assim, é uma família de artistas muito criativos. Itsuki Okada, filha de Mokichi Okada, o fundador da Igreja Messiânica Mundial, criou o estilo Sangetsu, incentivando que, onde haja pessoas, haja uma flor para trazer encanto nos desafios do dia a dia. Porque quando você entra em contato com a natureza, né, você percebe que nela tem vida, né? Apesar que você corta, molda às vezes os galhos e coloca, mas ela tem uma característica dela própria, assim como todos nós. Então, ao invés de eu querer que uma rosa seja uma hortênsia, que uma hortênsia seja uma rosa, então no momento é a hortênsia, então é com ela que eu vou aprender a conhecer a beleza que tem naquela flor, ou então naquele galho. Às vezes o galho também, ele é bem vertical, é bem forte. Então tem pessoas assim, no momento de vida, que a gente também é assim. Então naquele momento, às vezes eu quero, gostaria tanto que tivesse um galho mais flexível. Mas na aula veio aquele galho. Então a cada aula, poder aprender com a característica que tem no momento na mão. Então o aluno vai percebendo que na vida, todos nós somos às vezes hortênsia, rosa, cravo e às vezes até orquídea. Então você vai desenvolvendo dentro de você tranquilidade, né? Você tem que ter um bom senso, tem que ter um equilíbrio, senão a ikebana não para. O trabalho no vaso, junto com o professor, né? Ele tem uma certa dificuldade, mas também é positivo. Porque eu acredito que o aluno, quando ele tem essa dificuldade, ele aprende mais. Porque ele vai procurar, por que será que meu galho não para? Por que a minha flor não está ficando? Qual o motivo que eu cortei mais ou cortei menos? Então, nesse sentido, é impressionante. O aluno mexe com a planta, mas naturalmente ele está trabalhando a visão dele. Assim para mim foi, né? Um dos pontos é vivificar com naturalidade. O que significa isso, né? Vivificar com alegria, vivificar rapidamente, né? Vivificar como se estivesse pintando o quadro. Esses são os pontos da nossa escola. Então, esse vivificar com naturalidade é respeitando a natureza, não forçando. Então, eu tenho que vivificar o galho, a flor ou a folha de acordo com como ela está na natureza.
Então, se ela está meio cansadinha, se ela tá meio... eu tenho que verificar ela. Eu não posso interferir nela. Né? Então, esse é um ponto assim, característico da nossa escola. Está surgindo vários estudos mostrando, né, que a natureza não é só de enfeite, não é só para discutir na televisão que é bom preservar ou não preservar. Além de tudo aquilo lá, ainda tem a questão do ser humano, né? Para os que ficaram com vontade de aprender um pouco sobre Ikebana, Cristina Sototoka explica alguns primeiros passos da prática. Vou fazer com vocês uma lição básica de Ikebana hoje. Vamos fazer um estilo Moribana, que é um estilo um vaso baixo. Vamos usar então esse vaso de cerâmica, o Kenzan, que é essa peça aqui com a liga de chumbo bem pesada e uns preguinhos que a gente usa para fixar o material. Galhos de viburno. Então o viburno, a gente olhando para ele, eu vejo que esse lado é o lado mais bonito dele. E eu vou fixar ele cortando dentro d'água, na diagonal, que vai me facilitar a fixação nos preguinhos do Kenzan. Fixei a 90 e ele vai ficar a 45 graus. É uma lição que ele tem que ficar a 45 graus. Tá? Então eu vou mais ou menos 45 graus. Dessa primeira medida, eu já cortei aqui um outro galho auxiliar, que ele deve medir 3/4 desse aqui. Tá? Então, aproximadamente 3/4. Vou cortar na água também, na diagonal. E ele vai ser fixado dessa vez a 75 graus. Então, ele vai ficar bem mais inclinado do que o outro. Tá? Então, aqui eu tenho os dois elementos principais. 2 dos 3 elementos principais. O terceiro elemento são flores, né? Então eu trouxe aqui girassóis. Especialmente as flores, elas precisam ser cortadas dentro da água. A gente corta reto, porque como elas são molinhas, não precisa de força. Então ela vai ser fixada formando um triângulo aqui. Esse seria um vértice, outro vértice e o terceiro. Elas vão estar olhando para cima nesse arranjo. Vou colocar agora os auxiliares. Então os 3 elementos principais estão colocados, eu vou colocar todos os outros são auxiliares. Vou colocar uma aqui na frente, mais baixa, para não aparecer muito o meu Kenzan. Vou colocar mais uma do lado. Vou colocar ela olhando para o outro lado aqui, olhando para cá. E agora eu vou pôr uns galinhos do próprio viburno, uns galinhos auxiliares. Vou colocar um atrás, que é para dar a profundidade ao arranjo. Aqui o galho tá meio sem folhas, né? Então eu vou escolher um para dar uma complementada nesse galho. Tirar um pouco das folhas para não ficar muito pesado. Mais um aqui na frente. Essa florzinha, sementinha vermelha, chama hipérico. Então vou colocar aqui para dar um toquezinho de cor no nosso arranjo.
Agora eu vou deslocar o Kenzan aqui para o lado esquerdo, que é para aparecer a água. Então a água também faz parte do arranjo. E então vocês podem fazer com qualquer galho, usando qualquer flor, né? Que vocês conseguem fazer um ikebana harmônico, observando sempre a proporção dos elementos e o vaso, para dar equilíbrio. Olha, eu não imaginava que havia tantas escolas de ikebana assim não, viu? E o que nos deixa ainda mais curioso em saber sobre o mundo imenso dessa arte. Sabe o que eu achei muito legal também, Roberta? É que a gente vê o carinho que essas pessoas têm pela arte da ikebana, né? Não sei se você sabe, né, Roberta, mas tem uma exposição de ikebana na estação de metrô Japão Liberdade, aqui em São Paulo. Olha, sempre que eu passo por lá, eu dou uma paradinha para apreciar o arranjo. E agora, vendo essa reportagem, eu fico pensando, como será que foi o processo para aquele arranjo chegar até lá, né? E mais, o quanto a arte pode influenciar na vida das pessoas que passam por lá todos os dias. A vitrine de ikebana foi instalada em dezembro de 1993, em parceria da linha da cultura do metrô com a Associação de Ikebana do Brasil. Todos os dias, milhares de pessoas passam pela Estação da Liberdade e se deparam com o belo, a harmonia e a estética presente na vitrine de ikebana. A cada semana, o público pode apreciar um arranjo diferente. Com o ikebana eu sempre tive admiração pela cultura japonesa, né? Então isso acho que é um fator que contribuiu. E uma vez, eu passando na Liberdade, tinha a minha professora montando. Peguei o endereço e comecei. Isso foi em 95. E de lá para cá eu não parei mais, né? Então aí são bons anos de treinamento, né? Fazendo, desfazendo, montando, né? E é muito gostoso, me relaxa bastante. A única coisa que depois é que eu fiquei sabendo é assim, quando você monta o ikebana, é o seu interior que é mostrado ali, né? Então as pessoas quando veem o ikebana, elas te conhecem, não sabem quem é a pessoa física, mas conhecem o seu interior. Por isso que a cultura japonesa ela é muito interessante, ela tem isso de bom. Como será que é para uma artista ter uma obra mostrada para milhares de pessoas durante vários dias? Olha, para mim na verdade é um desafio. Primeiro porque a Liberdade é o centro da colônia japonesa, está aqui. Então quando eu venho para montar, tem aquele desafio assim, das pessoas ficarem olhando por ser ocidental. Então eles ficam admirados em ter um ocidental fazendo ikebana. Então eu me sinto muito assim, uma responsabilidade muito grande, né, de divulgar a arte japonesa, né? E a sensação é assim, quando as pessoas param e perguntam, né? Por quê? O que te levou, né, a gostar? É difícil? Não, não é difícil, né? Qual a sua maior dificuldade? Né? Minha dificuldade, aí eu vou contando para eles, né, e tudo. Então, tem esse lado bom. E aí, ou as pessoas ocidentais também vão se interessar pela cultura japonesa. E o ikebana é maravilhoso. Eu acho que eu não conheço ninguém que não goste do ikebana. Todos gostam. Michie-san, como que é ver a arte da sua aluna aqui exposta no metrô para tanta gente ver? Nossa, que orgulho, viu? Nem me fale, ver uma aluna aqui ser fotografada e tudo mais, enche de orgulho que valeu a pena todo aquele conhecimento passar para ela, né? E ela é uma ótima aluna, muito dedicada. Há quanto tempo a senhora está dando aula com professora de ikebana? Uns 30 anos, é da época da minha mãe. A minha mãe foi uma das pioneiras, já faleceu, né? Ficou até uns 100 anos. Até uns 80 e tanto, ela estava dando aula. Era muito conhecida na colônia. Muito, muito, muito ativa. A arte, ela só é útil quando ela é vista, né? E aqui passam 14 mil pessoas por dia nessa estação. E como a gente está aqui desde 93, as pessoas são habituadas, muitas delas são habituadas a admirar sempre essa vitrine, né? Então, para a gente é muito importante, porque é um dos pontos mais onde você pode ver a ikebana na cidade de São Paulo.
Os arranjos atraem a atenção do público, que pode dar uma pausa da correria de São Paulo para admirar uma arte. Guilherme, é a primeira vez que você passa aqui na Liberdade. O que você achou de ver a Ikebana ali? É legal. São mais, tipo assim, das coisas, umas coisas que tem, tipo as plantas. Acho da hora, bonito, as plantas aí, da cultura. Meus pais teve, né, uma floricultura e eles aprenderam algumas técnicas, né? E a gente acha assim muito lindo, né? O que você mais admira no Ikebana? O que tem de diferente dos arranjos brasileiros? O significado, né, que cada plantinha, né, cada galinho tem, né? Eu não sei exatamente os significados, mas cada um tem o significado, a cor também tem, né? E isso é muito interessante. Já tinha passado aqui antes no metrô e visto uma Ikebana antes? Já tinha passado, sim. Já tinha visto, mas não deu para eu parar. Todas as vezes eu paro aqui e fotografo se possível. Eu acho que é uma obra que merece ser assim eternizada. O que a senhora mais admira na Ikebana? A cor, né, das flores escolhidas e o formato, que é sempre assim, como é que eu poderia dizer? Tem a mão da arte aí, né? E a senhora já tinha contato com arte também? Sim, eu aprecio a pintura artística, né? Eu faço um pouquinho de aquarela também. Então, esse tipo de visual me atrai muito, sabe? E eu paro, mesmo que for em loja, em jardins, né? As plantas sempre me atraem. E já tinha tido contato com a Ikebana antes, assim? A senhora é descendente de japoneses, né? Já tinha tido contato? Exatamente. Eu fiz aulas de Ikebana na minha juventude, incentivada pela minha mãe, né? Que minha mãe era uma aluna assim de muito tempo, sabe? Ela fez Ikebana durante muito tempo. Toda vez que eu passo aqui pela Liberdade, eu venho visitar os arranjos. E mesmo quando eu estou em trânsito, eu desço aqui para admirar os arranjos e volto continuando o meu itinerário. O que mais te chama atenção assim na Ikebana? Me chama atenção o formato, né? Como colocam as flores. Às vezes pequenas flores, pequenos galhos dão um ar muito diferente, né? Sim, esses arranjos parecem mais arranjo para a alma do que para os olhos também, né? É muito bom poder ver como a arte pode mudar, sim, o dia de uma pessoa que está passando pelo metrô, né? Pode inspirá-la a fazer as coisas com mais ânimo, a ver a beleza na vida. Fora a lição de vida das professoras que passam seus conhecimentos dessa arte tão tradicional para frente. É realmente lindo de ver. E você, gostou do programa de hoje? Você já viu alguma Ikebana pessoalmente? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de seguir o Bunkyo nas redes sociais que estão aí aparecendo na telinha. E para mais informações, acesse o nosso site. A TV Bunkyo fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau.